Sistema de oxigenação da água para quando ocorra falta de energia elétrica. Então, um sistema que permite que os peixes vivam mesmo se porventura faltar energia elétrica por algumas horas. O sistema é composto por 3 entradas de ar, muito semelhante que tem em aquário, né? Apenas a mangueira um pouco maior. Então, aquela entrada de ar é alimentada por aquela placa de energia solar. Tem uma central ali atrás que armazena energia e bombeia ar para essa pedra porosa aqui. Essas outras duas, esta e esta, tem um no break atrás do sistema, que sempre aquela tela fica por cima dos peixes. Tirei apenas para melhor visualização, mas ela fica sempre aqui em cima para que as piavas não pulem. Aqui dentro eu tenho 100 piavas, 30 lambaris e uns 5 ou 6 cascudos. Hoje eu estou fazendo uma manutenção, coloquei anti-algas, o que facilita também a oxigenação da água, né? Quanto menor o número de algas, melhor a oxigenação. Agora eu vou mostrar as centrais aqui. Essa centralzinha é que armazena energia solar e eu posso inclusive conectar uma power bank. Então, se porventura eu chegar do trabalho, tiver sem energia e a energia não voltar, eu posso conectar ali uma power bank que prolonga o tempo de utilização dela e muito. Então, eu posso ir conectando mais de uma power bank aqui e para que ela funcione o tempo necessário. Aqui embaixo eu instalei um no break. Então, esse no break ele mantém ligado cerca de 8 horas este oxigenador. Esse oxigenador tem as duas saídas então de ar que enviam para caixa d'água dos peixes, e esse no break ele se liga automaticamente quando faltar energia elétrica. Isso é uma grande vantagem, porque se ocorre a falta de energia elétrica de noite, ou eu estou viajando, enfim, se eu não estiver em casa, eu não preciso me preocupar, tá? Poderia ser instalado até um no-break maior, não instalei por uma questão de custo, né? Mas com uma central de baterias aqui embaixo, se fosse o caso. Achei que esse aqui é o suficiente, porque é muito raro ficar mais de 24 horas na minha região, nunca aconteceu de ficar mais de 24 horas sem energia elétrica. Então, isso é um sistema de oxigenação suficiente para mim. Aqui eu tenho a caixa berçário. Nessa caixa berçário eu não tenho oxigenação no momento adicional, só a queda da água, porque aqui eu só crio alevinos. Então eles ficam 24 horas sem problema algum. E aqui em cima as plantas do sistema aquapônico, né? Eu tenho alho poró, moranguinho, alecrim. Alecrim eu tenho que até podar um pouco ele. Aqui tá sem nenhuma fruta, mas é pimentão, pimenta biquinho. Aqui um sistema de filtragem, né? Tá bem sujo meu sistema de filtragem, tá até com plantas aqui. Vai entrar agora, vai ser o próximo da manutenção. E aqui a caixa em que eu crio os peixes para abate. Se notar, tem uma movimentação de água bem significativa, né? Tem uma quebra de tensão superficial da água, porque o que oxigena a água não são as bolhas. Isso é um erro das pessoas pensar que aquela bolha de ar ela está oxigenando a água. Não, ela não está oxigenando. Quando a bolha ela estoura na superfície, essa quebra de tensão superficial é que proporciona a oxigenação. Então não adianta colocar o oxigenador ali, se colocar um plástico, por exemplo, rente a água, né? Então até pode ter um plástico, ou uma lona, enfim, se quiser proteger do frio ou do calor, um sombrite, né? Mas principalmente se fosse um plástico, se ele tiver rente à água, não vai proporcionar a oxigenação. Os peixes vão acabar morrendo. Então necessita essa troca de ar com o ambiente. Então necessita que a bolha estoure ali, e isso é que proporciona a oxigenação da água, tá? Aqui, agora meu sistema está desligado, inclusive para manutenção, né? E para que eu possa mostrar o funcionamento apenas
da oxigenação secundária, mas aqui existe um esguicho, lá na ponta outro esguicho, que eles quebram a tensão superficial. E a queda de água da aquaponia, esses dois esguichos são bem fortes, eles são suficientes para a oxigenação dos peixes. Claro que também essas duas pedras porosas com saída de ar, elas ficam permanentemente ligadas. Então elas também proporcionam oxigenação. Esse motor é um motor de 1/4 de cavalo e é um motor que ele bombeia a água para o teto da minha área de churrasco. O que acontece? Esse motor ele retira a água fria do tanque e bombeia a água das placas de aquecimento de água. Não são placas de energia solar. Eu tenho também aqui em casa as placas de energia solar, mas ao lado são as placas de aquecimento de água. Elas aquecem com a água dos peixes, com o calor do sol, tá? Se não tiver sol, não tem aquecimento. Como eu moro no Rio Grande do Sul, isso é essencial. Essa entrada de água que tem por esse cano aqui embaixo e essa tomada de ar, eles também oxigenam a água dos peixes. Então por isso que a aquaponia necessita que tu tenha vários fatores trabalhando em conjunto, né? A água entra quente, mas junto ela também já oxigena. Agora no inverno, de 20 em 20 minutos, 30 em 30 minutos, está um dia de sol, esse sistema de aquecimento ele está sempre ligando. E a entrada de ar aqui é bem forte, então quebra bastante a tensão superficial da água. E aí eu não preciso colocar um outro oxigenador adicional, porque só isso é o suficiente. Claro, isso, mais os esguichos, mais a entrada de ar nas pedras porosas, né? Isso é mais do que suficiente, né? Quando chega o verão, eu coloco um sombrite aqui por cima, para esse sombrite impedir o aquecimento demasiado da água. E não tem entrada de água quente, né? Porque a água já está muito quente. Aí ali no meio eu coloco uma bomba Starlobetter SB 2700 só para oxigenação. Aí eu consigo ter uma melhor oxigenação, dado que essa parte aqui não está funcionando.